alguns pontos aqui, porque em muitos momentos, talvez não, com certeza, pelo desequilíbrio da energia, eu tinha uma tendência em cair na escassez. Então, obviamente, como é desequilíbrio de energia, às vezes a gente está no acúmulo, às vezes a gente está na escassez. Lembra que a gente sempre traz isso, e lembra que essas coisas são o mesmo mal, quer dizer, é só um desequilíbrio de energia, um desequilíbrio da verdade, da abundância. Então, às vezes eu vou para um lado, às vezes eu vou para o outro. E é muito importante isso que o Cadu trouxe até aqui, do seguinte: olha, não vou me desesperar, não preciso ser absurdamente preciso. Eu, em muitos momentos, caí na escassez, principalmente porque, às vezes, quando a gente tem uns pontos na nossa realidade, você vai se conectar com isso, de repente, assim, como eu, por exemplo, não tive uma casa muito bonita. Então, o meu sonho, o Cadu sempre soube disso, meu sonho era ter uma casa extremamente bem decorada. Viver dentro de uma experiência de um lugar muito bem decorado. Eu passei muito tempo até conseguir entender, achando que a casa muito bem decorada eu ia construir. Só do meu jeito. E aí o Cadu sempre falava assim: amor, quem tá de fora tem uma percepção, e obviamente a maturidade nesse aspecto ajuda muito. Ele falou assim: amor, mas existem outras coisas. Não, eu falava pra ele: não, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Ele falou: mas se a gente for, não vamos parar de recortar, né? Se a gente for fazer isso, a verdade é que a gente vai comprar uma obra, a verdade é que a gente de repente vai adiar muito as vivências, as experiências, os nossos sonhos. Não, mas eu quero tal coisa. Então, em vários momentos, quando eu ia pra algum lugar, pra escolher o lugar, eu não olhava muito a experiência e eu queria uma coisa muito específica. E olha como isso que o Cadu tá falando é verdade. Quando a gente tá indo pra escassez ou a gente tá indo pro acúmulo, a gente sofre, sabe? A gente não tem bem-estar. Então aquilo causava uns conflitos internos dentro de mim. E eu tô falando isso pra você conseguir identificar isso na sua vida, de uma forma bem prática. Então aquilo causava um conflito. Aí eu ia pra um lado, aí eu ia pro outro, aí eu falava: não, eu quero obra. Aí eu ia pra obra e falava: cara, não quero obra. Então, olha como aquilo vai gerando um negócio que é como se fosse um atrito na sua vida, né? Como se sua vida não conseguisse fluir. É um conflito, a palavra é essa. E aí, eu quero um apartamento tal, eu quero um apartamento tal. E aí, aos poucos, conforme a gente foi se aproximando dessa verdade, e eu fui realmente internalizando isso, eu fui entendendo que a vida realmente é abundante e que como a gente cria as coisas do lado de fora, e isso é muito louco da gente entender, porque não está explicado em lugar nenhum nesse formato, a gente cria os objetos, a gente reorganiza as consciências para conseguir ter aquela determinada experiência, igual a gente já contou aqui quando a gente abriu a cortina do Mandarim, que aquela experiência que era a experiência que a gente visualizava veio até de uma forma melhor. Quando a gente começa a entender isso, e à medida que eu fui internalizando isso, eu aprendi que sempre existe uma experiência melhor do que aquela que eu concebo. A gente, quando deixa a vida surpreender a gente, e não fica presinho num negocinho, num apartamento tal, naquele local de moradia que não vai ter, que eu vou perder porque esse era o apartamento que eu queria, a gente vai viver coisas muito melhores. Por mais que eu, em vários momentos, achasse que aquilo ali que eu tava indo era o supra-sumo e que era ali que eu ia querer viver o resto da minha vida e aquela era a escolha e aquele tinha que ser o apartamento, eu vi, quando eu me distanciei disso e comecei a abrir possibilidades, eu vi o contraste, eu vi a vida me surpreender. Então eu parei muito de viver dessa forma, de enxergar a vida dessa forma. Então quando hoje a gente vai escolher, por exemplo, um lugar pra morar, como a gente tava vivendo aqui, eu já não tenho mais essa visão. Não, eu quero viver na penthouse do Mandarim. Não, eu quero viver na penthouse do Mandarim Oriental agora. Mas se a vida quiser me surpreender e me trouxer uma experiência ainda melhor, é pra lá que eu vou. A penthouse, lembra? Ela simboliza uma experiência. Essa experiência tem a praia, o visual, o shopping, o conforto do serviço do hotel, o café da manhã, a academia 24 horas. Tem uma atmosfera que, cenário de gravação, tem uma atmosfera que pra mim faz muito sentido, pra minha profissão faz muito sentido. Mas se eu encontrar isso em outro lugar, que a vida me surpreenda, eu estou aberta para. Então a gente precisa muito entender isso dentro dos relacionamentos. Porque você até entende isso dentro da tua vida financeira, dentro da tua vida profissional, é até mais fácil de entender, mas na vida amorosa também funciona assim e mais, precisa funcionar. Enquanto a gente não enxergar que a vida é abundante, quando a gente tem umas determinadas situações na nossa vida e a gente tá passando dentro de um relacionamento, sei lá, eu vivi com uma pessoa e eu quero voltar pra aquela pessoa. Eu crio histórias na minha mente. Eu falo: eu não vou ter tantos amigos como eu tenho com essa pessoa, ou eu não vou conseguir viver um amor. Dizem que a gente só ama uma vez na vida, que aquela vai ser a única pessoa da sua vida, e que eu nunca vou sentir isso por outra pessoa, essa conexão, e que isso e que aquilo. Você começa a criar essa história, e essa história ela não está alinhada à verdade, vê se você me entende. Se nós criamos a nossa realidade, nós podemos criar absolutamente qualquer coisa, inclusive, e eu tava falando isso com uma amiga minha esses dias, inclusive um amor muito maior do que o que você viveu com aquela pessoa, que é justamente a questão do apartamento. Vê como existe uma correspondência para as áreas da vida. Então, a questão do apartamento é: a vida me surpreendeu e eu vivi uma coisa muito melhor que eu nem achei que fosse possível. A mesma coisa acontece para relacionamento. A vida me surpreendeu e eu vivi uma coisa muito melhor do que eu achava que era bom, que não era bom, porque agora, relativamente falando, o que eu tenho é ainda melhor. Então, quando você dá essa virada de chave na sua vida e se alinha à verdade, você vai viver isso. E aí é interessante que aquela pessoa que de repente é a que você quer vai te procurar. Esse é um ponto em que a gente vai precisar se alinhar se a gente quer atrair e magnetizar aquilo que a gente realmente deseja. Quer dizer, com precisão. Então, não tem problema em algum momento eu ter a penthouse na minha mente. Sempre vai existir uma pessoa específica. Você vai ter uma pessoa específica. Eu tenho uma pessoa específica. Por mais que em algum momento eu não tivesse uma pessoa específica, em algum momento ela se torne específica e eu preciso continuar fazendo esse processo. Porque lembrem, não é só você atrair. Pra você atrair e manter, você tem que continuar atraindo essa mesma pessoa, senão o relacionamento ele acaba. Então, esse é um ponto que
que faz com que muitos relacionamentos deem errado. Faz com que muitas vezes a gente não consiga o nosso relacionamento. E por que eu tô falando do relacionamento dar errado? Porque às vezes você já está dentro de um relacionamento, você ganha em algum grau alguma distância da pessoa, porque imagina que, sei lá, você tá com uma pessoa, vocês têm uma vida, e essa pessoa vai e ascende profissionalmente, ganha visibilidade na rede social, ou acontece algum processo, e você começa a ver essa pessoa como uma coisa muito distante de você, você começa a ter medo de perder essa pessoa, você não entende quem você realmente é dentro desse relacionamento, você começa a cair numa visão de escassez, você começa a se diminuir. Eu não preciso ficar com ninguém, eu não preciso olhar pra outras pessoas, eu não preciso disso, eu só preciso entender a visão abundante do mundo. É muita limitação achar que eu sou a única pessoa que estaria com o Cadu e faria o Cadu feliz e que ele poderia... Não, ele poderia viver experiências diferentes com outras pessoas. Às vezes, experiências até melhores. Mas ele escolheu estar comigo. Obviamente, estou falando em relação um ao outro. Agora, essa visão não precisa existir. Estar com uma visão distorcida da realidade nunca vai levar a gente para um lado positivo da vida, para um lado desejado, para um lado em que a gente vai ter bem-estar. Se eu estou me sentindo angustiada, se eu estou ansiosa ou ansioso, se eu estou apático, se eu estou com algum conflito interno, saiba, essa falta de bem-estar vem de desvio de energia. Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. Então, essa visão, ela é uma visão distorcida da realidade. Não existe só uma pessoa. Você pode escolher essa pessoa desde que você faça a sua mente entender essa verdade. Eu tenho que dizer que essas experiências de magnetização de dinheiro ajudaram muito a mim, e eu acredito que também ao Cadu, entender essa abundância, inclusive, dentro do relacionamento. À medida que você vê que quando você dá um passo, a vida te surpreende e você pode viver coisas muito melhores do que você concebe. E quando você concebe uma coisa maravilhosa, outras coisas maravilhosas se abrem ainda superiores, ainda mais pra cima, você vai saber, obviamente, que isso se aplica ao relacionamento, que isso se aplica a absolutamente tudo, porque nós estamos criando. E quanto mais pra cima, mais pra cima. Lembra que a gente falou do conceito de ponto do momento? Eu tô aqui, eu abri frequência pra cima, quando eu chegar aqui, eu vou abrir outras pra cima. É aquilo que a gente vai falando do caminhar e abrir pra frente. Lembra que eu falei pra vocês da representação mental que eu tenho disso? Então, se você tá subindo de frequência, você vai ver outras coisas melhores se abrirem. E quando você vê isso, foi o que o Cadu acabou de falar, não tem como mais enxergar o mundo da mesma forma.